Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso canal Opa Meu Amigo, o Denorex. Parece que é, mas não é, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a graça no grego, tá? Vamos dividir esse vídeo em duas partes, a graça no grego e a graça no hebraico, tá bom? Então hoje a gente vai fazer uma introdução sobre a graça. E quando te perguntam o que é graça, o que vem na sua mente? O que você responde? Então, já peço que você fique até o final do nosso vídeo, tá? Eu vou deixar na descrição o link, você vai clicar lá, vai se inscrever, você que ainda não é inscrito, tá? Se inscreva, ative o sininho, porque a gente vai fazer uma sequência de vídeos na playlist O Denorex, tá bom? Só vídeo legal, muito interessante, muita dica boa, e você vai se inscrever lá, vai ativar o sininho e vai receber aí as nossas notificações, tá bom? Eu conto com o seu dedinho. Eu sou o seu amigo C.S. Souza. E hoje nós vamos fazer referência a uma Bíblia. Vou ler um texto aqui de primeira carta de Pedro, tá? No seu capítulo 4, versículo de número 10. A Bíblia do rei Tiago, mais conhecida como King James, tá? Essa aqui é a versão de 1911, tá bom? A gente vai ler aqui o texto e você pode acompanhar aí no momento que você estiver assistindo esse vídeo, e vamos falar um pouquinho sobre a graça, tá bom, pessoal? Então vamos lá, eu vou abrir a Bíblia aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, que diz assim: como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Olha só, pessoal, texto pequeno, um texto bem conhecido, e em algumas traduções a gente vai verificar como dispenseiros, mordomos, administradores. Nessa aqui a gente viu mordomo, tá? Mas não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Não vai ter contradição nenhuma, só vai mudar o vocábulo, tá bom? Então a gente vê um texto que fala de multiforma da graça de Deus, tá? Literalmente é isso. Multiforma, ou seja, várias formas ou várias manifestações da mesma graça, tá bom? E a gente se pergunta, né, quando alguém nos indaga o que é a graça, e a gente fica, né, um tanto quanto sem saber como responder. E o que vem de imediato é que a graça é um favor imerecido, certo? É o que geralmente a gente responde. Em alguns casos, alguns mais complementares, eles vão dizer assim: de Deus aos homens, ou seja, é um favor imerecido de Deus aos homens, né? Então vai complementar, vai endossar, vai filosofar um pouquinho. E dentro desse texto, o que é notável, o que é muito importante você que está assistindo esse vídeo agora atentar, é que existem várias manifestações, ou seja, da mesma graça, tá? Eu tenho um exemplo aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, verso 57, a gente vai ver a graça se manifestando para dar vitória, certo? Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça aqui ela se manifesta para dar vitória. Eu vou dar um outro exemplo, porque a gente está falando de multiforma, então se eu der um exemplo apenas, fica um pouco evasivo. Então vamos para o segundo exemplo.
Um pouco mais adiante, na segunda carta do mesmo apóstolo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 9, a gente vai ver Paulo dizendo o seguinte acerca de Deus, né? Que a graça de Deus é que basta. Por quê? Essa graça se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo, ou seja, a graça aqui ela se manifesta para quê? Para dar força. Por isso que a gente afirma essa multiforma ou essas várias formas de manifestar a graça. Então não tem como a gente definir que a graça é isso ou aquilo e ponto, tá? Então a graça ela vai ser de acordo com a necessidade de cada sujeito, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, tá? Se o sujeito ele precisa de força, a graça se manifesta dessa forma propriamente dito, provocando, agindo, tá? Fornecendo força. Se precisa de vitória, como eu dei o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, a graça vai se manifestar dando vitória e assim sucessivamente, tá? Então, da onde tirar essa ideia da graça ser um favor imerecido? Aonde a gente vê essa ideia? Aonde está escrito? É a pergunta. De lugar nenhum. Pasmem-se, mas não tem nenhum texto que registra que a graça é um favor imerecido de Deus aos homens. Não vejo isso e a gente vai aqui provar que não existe uma base escriturística, tá? Uma base escriturística não existe. Embora a gente vai perceber o quê? Certas aplicações, certos ensinamentos que balizam, que dão suporte para essa ideia. Não que está escrito. Por que eu atento para esse detalhe? Por quê? Porque se alguém te questiona, te indaga, perguntando o seguinte: aonde está escrito que a graça é um favor imerecido? Ou a graça é um favor imerecido de Deus para com os homens? Você vai ter duas opções. Uma, dizer para ele que você não sabe, ou dizer para ele que não está escrito, tá? Então, não obstante, você encontra o ensinamento que isso, na verdade, seria uma conjectura ou, nesse caso aqui mais específico, uma aplicação, tá? Então, não se há registros escriturísticos, mas se há um registro de aplicabilidade do texto, tá bom? Então, a Bíblia, ela ensina isso. Agora imagina uma coisa que de repente você está perguntando aí, mas teria que estar escrito? De fato, né? Talvez não, ou não, mas por que essa incógnita? Porque imagina se tivesse tudo escrito, todo detalhado, os detalhes tudo certinho, a pessoa ia lá, lia e pronto. Como ficaria a terceira composição da tríade revelatória, que se chama iluminação, que é quando você lê o texto e entende o texto partindo dessa composição ou desse processo sobrenatural na mente humana. Se você não sabe o que é iluminação, te convido a ir lá no nosso primeiro vídeo, tá? Que tem como título Deus revelou ou Deus se revelou? Então você vai lá, vai ouvir um pouquinho, vai ver um pouquinho do que é a tríade revelatória e você vai entender o que é a iluminação. Então, se os textos fossem assim, todos literais, todos claros, esse terceiro processo não existiria. Então, eu pego aqui essa base. Então, graças a Deus que a gente não tem a Bíblia toda ela esclarecidérrima para a gente, porque a gente precisaria ser dependente dessa terceira composição ou desse terceiro processo. E graças a Deus que nós somos dependentes dessa iluminação, tá bom? Então não está escrito, porém a Bíblia ensina, tá? Então nem tudo está escrito na Bíblia, porém
a Bíblia te dá base, a Bíblia te dá ensinamento para muita coisa, ou para ser mais exato, para tudo. Tá bom, pessoal? Então, a primeira lição que a gente tem quando a gente vê esse texto, essa pergunta da graça, é pensar nessa possibilidade. É uma aplicação. E aonde está esse ensinamento? Aí eis a questão. O apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 2, verso de número 8, a gente vai ver isso. E aí a gente já percebe uma nova manifestação da graça. Lembra, a gente falou duas e agora a gente já vai falar de mais uma, ou seja, a multiforme graça de Deus. E como a graça de Deus se manifesta na carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvo. Ou seja, a graça aqui, ela exerce a função de salvação, ou seja, é uma graça salvífica ou salvífica, como algumas traduções você vai encontrar, tá? Então aqui uma outra forma da graça agir é salvando. Então, porque sois salvo pela graça, certo? Tá, e isso é pela fé. E é um dom de Deus. Ou seja, não vem de vós, é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso é um dom de Deus, ou seja, não vem de vós, é dom de Deus. Olha só o que é interessante aqui, não vem de vós, é um dom, tá? Então, por isso, essa aplicabilidade, essa aplicação pessoal, esse ensinamento de que a graça é um favor imerecido, ou seja, é um presente. A palavra dom no grego quer dizer charisma, é charisma que quer dizer dom, né, propriamente dito, que quer dizer presente. O dom, charisma, presente, isso no grego, ou seja, é um presente. Graça é charis no grego, tá? Charis no grego, ou seja, graça, um favor imerecido, porque é um presente. Então a gente vai ver aqui uma associação da palavra charis e da palavra charisma, ou seja, estão associados. O dom, tá? O dom, a gente olha aqui nesse primeiro momento, o dom de uma forma, e a gente vê num segundo momento a graça de uma outra forma. Por quê? Vamos repetir o texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o texto está explicando que a graça é um presente de Deus. A graça é um dom de Deus. A graça é um favor de Deus, tá? Então, essa graça, ela é o próprio dom, que na verdade está alinhado, está associado com essa mesma palavra, tá? Charisma ou charis. Tá bom, pessoal? Pegou isso? Então, isso é importante a gente assinalar quando se pensa na palavra graça, tá? Então, a graça, ela é multiforme, porque ela vai se manifestar de várias formas, de acordo com a necessidade de cada sujeito, tá? Então, para a gente reafirmar aqui, o texto ele não está dizendo que a graça é um favor imerecido, tá? O texto ele está ensinando que a graça é um favor imerecido. Para você pegar esse link e não afirmar mais aquilo que não está escrito. Por quê? Porque a gente é levado muito pela tradição oral. Existe uma tradição oral do judaísmo, tá? Que a gente, querendo ou não, a gente acabou importando essa metodologia ou essa produção de conhecimento, tá? Que é passar de pai para filho, que se chama um conhecimento consensual ou conhecimento público ou conhecimento popular, tá? Então é um meio, é uma produção de conhecimento que se chama senso comum,
que faz com que a gente reproduza, tá? Reproduza aquilo que as pessoas falam. É como se fosse um papagaio de imitação. A gente reproduz e não tem o cuidado de investigar. A gente não faz como os crentes de Bereia, investigação no texto para saber se realmente está escrito no texto, tá bom? Então, para a gente não cair mais nessa levada, nessa pegada aí, vamos ficar atento. A Bíblia ensina e não está escrito, tá bom, pessoal? Então, a graça, ela é um favor imerecido de Deus aos homens, tá? Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Tá bom, pessoal? Então, se liga aqui numa coisa. A gente está falando da graça no grego, tá? Então, quando a gente vai falar da graça no grego, a gente vai ver uma série de coisas, tá? A gente, quando for falar da graça no hebraico, a gente vai se apropriar de alguns textos gregos também, tá? Embora hoje na graça do grego a gente não vai se apropriar em textos hebraicos, mas quando falarmos da graça no hebraico, vamos nos apropriar dos textos gregos, tá bom? Texto grego, texto hebraico, por que isso? Tá? Então vamos explicar. A Bíblia do Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico, tá? Ela foi escrita no hebraico, a língua original, hebraico, e o Novo Testamento no grego. 39 no hebraico, 27 no grego. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente vê falar sobre a graça, a gente vai ver a graça se manifestando como o próprio Jesus como sendo a graça, tá? Jesus é a própria graça, tá? A água viva é a própria graça. O óleo da unção é a própria graça. São outras manifestações da graça que a gente vai se apropriar um pouquinho quando a gente for falar lá da escritura hebraica, tá bom? Mas vamos lá. A água é a graça, o sangue é a graça, a palavra é a graça, o próprio Jesus é a graça, tá bom? E a gente vai começar a trabalhar esses textos, na próxima aula. Vamos pensar aqui em primeira carta, ou melhor, no Evangelho de João, no seu capítulo 1. Vamos pensar aqui agora, a gente vai conjecturar, a gente vai fazer uma aplicação, haja vista que você já entendeu o que é aplicação, certo? Então a gente vai fazer uma aplicação aqui, a Bíblia me permite fazer essas aplicabilidades. Então vamos lá. No princípio, isso capítulo 1 de João, no princípio, vamos lá, ele era a palavra, isso é o texto, ou o verbo. No princípio, ele era o verbo. Tá. Agora, vamos mudar essa palavra aí, esse vocábulo, verbo. No princípio, ele era o Pai. E o Pai se fez irmão. Pega isso comigo, é uma conjectura, é uma aplicabilidade. E o Pai se fez irmão. Ou seja, Filipenses capítulo 2, a gente vai ver que mesmo ele sendo Deus, não teve desejo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, houve uma kenosis, ou seja, um esvaziamento de si, de sua glória, melhor dizendo. Então, mesmo sendo Deus, ele se fez carne, né? Ele se esvaziou, sofreu uma kenosis, que é esvaziamento, tá? E para se tornar o quê? Se tornar homem, se tornar ser humano.
E isso a gente vê lá no Evangelho de Lucas, isso acontecendo, certo? Então tá bom. Então no princípio, voltando para João 1, no princípio ele era o Pai, tá? O Pai estava com ele e ele era o Pai, certo? Só que a gente vai vendo o texto, o andamento do texto, a gente percebe que o Pai se torna irmão, porque o Verbo se fez carne, ou o Verbo se fez ser humano, e Jesus passou a ser o nosso irmão. Em outros textos, vamos ver nas escrituras gregas ainda, a gente vai ver em Apocalipse, a gente vai ver em Hebreus, ele sendo o primogênito de toda criatura ou de toda a criação, tá? E isso quer dizer que ele é o irmão mais velho, por ser o primeiro, tá? Por ser o primeiro, tá? Me permita me conjecturar aqui, me permita, tá? Me ajuda, a gente vai fazer essa conjectura aqui, não quero falar heresia, mas só para você entender um pouquinho como vai ser o nosso vídeo. Então, o vídeo da graça no hebraico. Então, ele vem, torna-se irmão, porque ele foi irmão, né? Éramos da mesma carne, ele era 100% homem, ok, pessoal? Então, se fez irmão. O irmão mais velho, ele tem a função de proteger. Quando ele era o pai ele tem a função de proteger, ele tem a proteção. Vamos pensar um pouquinho aqui numa cultura judaica do seio de Abraão, que o seio de Abraão era símbolo de cuidado, de zelo, de proteção. Então ele era a proteção quando estava com Deus e quando era Deus, e quando ele se fez carne, ele se manteve a proteção por ser o primogênito, por ser o mais velho. Até mesmo porque Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não poderia, de pai protetor, passar a ser irmão e não ser protetor. Então ele continuou protetor. Pegou isso? Então, qual é a máxima, qual é a suma desse vídeo que nós vamos fazer da graça no hebraico? É que a graça é aquilo que protege, ou seja, Deus protege, Jesus é a graça que protege. E agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai ver a graça que protege. Eu te convido a ver esse vídeo até o final, tá? Da graça que protege, a graça no hebraico. E ó, divulgue o vídeo, tá? A gente vai fazer, vai escrever a palavra graça no hebraico. Eu vou te explicar o detalhe do porquê da graça que protege. Divulgue o vídeo, divulgue esse vídeo, tá? Porque é um anúncio da graça no hebraico. Divulgue esse vídeo, fale com seus amigos, fale com seus irmãos. Olha, nós precisamos de mais 945 inscritos. Eu preciso de 945 inscritos. Para ser mais exato, eu preciso de 941 inscritos, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Tchau, hein? Valeu!